contra o Palmeiras e contra o Mirassol e chegue esbagaçado pro jogo contra E ele. ganhar do Santos, claro. Esse negócio do Mas aí ambiente até vai já ser mais pesa. fácil ganhar, porque o Santos virar de 4 Porque fica- derrotas consecutivas. basta- Aí imagina o que hoje é crise com o Neymar, como é que estará se acontecerem mais duas Basta vezes? certeza. Santos ou Vitória ganhar uma partida para bater o desespero. Pode ter certeza disso. Não, e tem outra discussão em relação ao Neymar, que o Santos tem 2 jogos pela frente. O Neymar tem 5 amarelos. O Neymar, ele tomando um cartão amarelo contra o Palmeiras ou contra o Mirassol, ele desfalca a equipe em jogos decisivos. São 2 Ou- rodadas fora daí? Não, é o jogo contra o Mirassol em casa, depois é o Neymar Inter é no um cara Beira-Rio. que Não, porque tu falou tá 5 sempre à beira de um amarelos. cartão. 5 amarelos. Mas o sexto dá 2 jogos fora? Não, é um jogo só, mas tá. de qualquer forma. Ou ele desfalca contra o Mirassol ou ele desfalca Sim, sim. contra o Inter. Porque eu acho muito difícil o Neymar passar 2 jogos Ah, e 3 vai dar sem um tomar um chibão. amarelo. Vamos Vai falar dar uma chilique. coisa, o Santos melhorou sem o Neymar domingo passado. né? Eu também O achei. Neymar tá ali só de O Flamengo não nome, tinha tirado né? o pé também já com 3-0, será? Não, até possível. Mas quando o Flamengo tirou o pé, o Neymar estava em campo ainda. sim. E ele Ou não bagunça conseguiu de fazer vez nada. o vestiário, ou o vestiário exclui o Neymar, cara. O vestiário não pode aceitar isso numa boa, Daniel. Eu acho Tu não que pode acho baixar a que- cabeça pra esse cara o tempo inteiro, velho. Isso pode dar um rolo forte aí, ô Pretzel? Não, parece que foi mal, repercutiu mal mesmo, resolveram no vestiário, mas o Neymar é maior que o Santos hoje, é maior que o presidente, maior que o Alexandre Matos, que não consegue nem chegar perto dele. Agora, ele não faria isso com os zagueiros antigos, eu até estava falando sobre isso ontem, não faria isso com o Fabão, com o Márcio Rossini, com o Claro André que não. Luiz, Claro que com o não. Serginho Chulapa, que ele fez com o Zé Ivaldo. Isso ele não faria. Ele ia tomar O uma ambiente surra não desses tá caras no legal. vestiário, velho. Sem dúvida, o ambiente não tá legal, mas o Santos está preparando aí pelo menos, porque num ponto o Santos tem razão. Se o Santos ganha do Palmeiras e do Mirassol, na Vila, são 2 jogos em sequência, ele vai a 39 pontos. Ele deixa o Vitória e o Inter para trás. Estão sendo 2 jogos de Copas do Mundo. Só que é uma questão um pouco complexa, porque o Neymar ele não tá acostumado a passar por uma situação como essa, nesse momento ainda, onde a expectativa dele era brilhar no futebol brasileiro para ficar mais O próximo do Neymar sempre holofote se e voltar achou pra seleção maior que os brasileira. clubes que ele jogou, cara. Só que o Neymar, ele sempre esteve acostumado aos grandes palcos, às Paparicado. grandes decisões. Então agora é difícil pro jogador como ele compreender o que precisa ser feito, porque às vezes a raiva toma conta. Isso só prejudica o vestiário do Santos. Só que o Santos com o Neymar é um Santos que tem um diferencial para a série do rebaixamento. Mas como é que é o difícil Santos ele sem o Neymar é um compreender, time rapaz? pior que o Inter e que o Vitória. Mas como é que é difícil ele compreender? Tá num time que tá correndo o risco de ser rebaixado de novo, cara. Porque ele nunca esteve nessa situação. Mas ele veio pro Santos porque ele quis, né? É, porque a expectativa dele era diferente. Então, mas eu não tô colocando aqui algo que era esperado ou não, mas só algo que prejudica o Santos nesse momento. Porque é um jogador que é do nível de seleção brasileira, que nesse momento, como vocês colocaram, é maior que o Santos, que não consegue compreender a realidade porque nunca esteve nesse momento. Nunca esteve passando por isso. Tem isso. E só que, ao mesmo tempo, é um time que, sem o Neymar, eu não consigo ver elementos, por mais que tenha melhorado contra o Flamengo, não consigo ver elementos para brigar para não ser rebaixado. Um Santos que joga Sem o melhor Neymar? sem o Neymar. Sem o Neymar, dependendo desses 2 jogos aí, cara, o Neymar não tá sendo o jogador que se esperava, cara. Não tá. Não adianta. Não conseguiu dar a volta, né? Eu fechei com o Benfica, eu vi o jogo. Ele saiu, o time Cara, parece que ficou mais leve em campo, Eu cara. vou até vou te Mesmo dizer, tomando um sufoco. Eu vou até dizer uma coisa, cara. E talvez o Neymar nem mereça, porque, acima de tudo, não é. Eu não gosto do Neymar como pessoa, pessoa, sabe? como Mas, pessoa. enfim, desconsideremos isso. Até tive pena, lembrando a carreira majestosa que teve o Neymar, em alguns momentos em que ele tentava fazer aquela coisa, aquele arranque, dominar, um drible e não conseguia. Não conseguia? Pegava ali os Não primeiros lances conseguia dele, força pra jogar. ele era desarmado por qualquer jogador do Flamengo, aí ele recebia a bola, tentava de novo a jogada individual, era desarmado, aí quando os jogadores do Santos jogavam então pro outro lado pra tentar dar uma sequência, aí o Neymar ficava bravo. Reclamava, né? Reclamava que a bola não vinha pra ele. Tá, mas aí quando a bola tá indo pra ti, tu Ele tá não perdendo a bola. não tem condição física, cara. Mas é aquela coisa, né? É triste, E quando é o cara triste. começa a abrir muitos braços dentro de campo, né? jogar botando culpa os nos companheiros, outros, né? é. Exatamente. E aquele lance que ele O vai buscar a Neymar, bola- com uma perna só, ele é melhor que todos os meias do Inter hoje. pode ser, Todos, Prédio, mas com o a time bola não- no não pé. desenvolve, Num né, lance, Prédio? não, mas num lance Não ele desenvolve. decide, cara. Tá vendo Num Vitória e lance Botafogo no Beira-Rio, também. numa Botafogo não cobrança jogou de nada. falta, Não, Vitória não numa jogou nada. cobrança de falta no Beira-Rio, ele pode decidir o jogo. Se é que Aliás, ele vem, fez né? uma cobrança de o falta Inter- lá, quase fez gol, O, I- Fred. o Inter não tem isso, cara. Não. O Inter não tem isso. O Tudo bem que tem ambiente, ele é problemático, eu concordo com o Benfica, eu acho ele irracível. Agora, na bola, do jeito que tá o Internacional, o Inter e Santos é um filme de terror. O Santos pode ganhar do Inter
com tranquilidade no Beira-Rio, Tá na minha marcado pra opinião. segunda-feira de noite, por enquanto. Né? É que o Neymar, É, por bola, 9 da se a gente noite. for analisar nessa perspectiva, o 9 Neymar horas. ele é melhor que todos os meios do futebol brasileiro. Arrascaeta, Alan Patrick, Matheus Pereira. Hoje é teoria. Não, é que na bola ele é melhor que esses caras. Hoje é teoria, Só que- cara, não só tá que- tendo bola. Só que isso não ganha jogo, porque o futebol também é físico. O futebol também é intensidade, é coletividade, Então, por exemplo, o que o Neymar não vem tendo. Aquele gol anulado do Carboneiro, o Neymar não tá conseguindo mais fazer. E antes era fácil É, pra é ele. verdade. Pegar, Aquela arrancar, infiltração, driblar a drible. dois e meter o Verdade. gol. O grande lance do Neymar no jogo contra o Flamengo foi um lance de bola parada. A cobrança de falta que se esperava um cruzamento e ele bateu direto e o Rossi fez uma baita de uma defesa. Não, é. Foi ali. Soco ali. pro lado, né? Foi ali, foi o grande lance dele. É que dessa forma o futebol ele tem que ser analisado por todas as perspectivas. O jogador ele ter essa Não, facilidade. então ensina aí, como é que é? Repete a frase aí, por favor. O futebol ele Não, tem que ser repete analisado aí. por todas as Opa, perspectivas. como é que é? Não é só O questão futebol técnica tem que ser do jogador. analisado. Pô, cara, obrigado por ter me avisado. Não, eu que agradeço se tu deixar eu concluir a tese. A partir disso... Como diria um amigo meu, conclói. Aí a partir disso, a gente vê a questão do gol do Carboneiro. O Carboneiro ele tá acompanhado por um Alan Patrick, por exemplo, que é um jogador que divide as atenções do adversário. Então, e ele tem a confiança no Mas Alan que não Patrick. tá jogando mais a mesma coisa. O Neymar, mas é um jogador que pode resolver o jogo a qualquer momento. É um jogador que Não, ele não tá resolvendo tanto ele assim. não tá resolvendo também por conta da ausência do Carboneiro, porque é prejudicado pelas escolhas do treinador. Então, o Neymar hoje ele não tem ninguém no time onde ele tenha confiança pra jogar dessa forma coletiva ou que chame a atenção dos adversários, Tá, mas que ele abra de alguma sabia- forma um espaço Mas dentro o do Neymar campo. não tá Sabia tendo que esse força seria pra o arrancar. elenco, exatamente. Ele sabia que esse seria o elenco que ele teria, os parceiros para jogar seriam É um esses. pouco diferente. Não, Porque quem é que saiu? o Desde a Tiquinho chegada Soares tá muito longe de ser o jogador que se esperava, mesmo que não se esperasse que ele fosse o do Botafogo. Vai ficar, né? Não vai ficar. Se esperava que pelo menos fosse um O centroavante Santos bom na gastou Série A. 200 milhões de reais em contratações. Claro. 200 milhões de reais. O Roleiser, Ó, não sei se o Inter não gastou perto disso, hein? É, pois é, e os dois não têm time. É. Mas eu ainda acho que o Santos tem jogadores melhores do que o Inter. O Zé Rafael, para mim, seria titular no time do Inter. Eu acho que o Roleiser também, certo? Eu gosto O desse goleiro, jogador, cara. o Ivan entrou bem, mas o Brazão tá agora tá meio espalhafatoso aí, mas fez uma Série A muito boa até agora, certo? Eu acho que o Igor Vinícius seria titular do Inter. O Mike e o Igor Vinícius. Os dois na lateral direita. Então eu acho que assim, ó, tem esse menino Souza na lateral esquerda, que tá sofrendo porque é muito jovem. O Santos tem uma diferença em relação ao Inter, né? O Santos, em época de crise, bota a molecada pra jogar, né? O Inter não põe. Mas isso é do clube, né, Pretzel? Sim, é do clube, mas ajuda também. Sim, claro. Isso é uma filosofia do Santos, né? O Luiz Antônio foi titular contra o Bahia. O Robinho, também. o Robinho entrou, quase fez um golaço lá, meteu uma bola na O trave. jogador é muito promissor, hein? Ah, impressionante que joga esse guri, cara. o Luiz Otávio com Eu 18 acho que vai anos, foi jogar titular contra o Bahia. Palmeiras, eu acho. Vai? Acho que vai jogar. É, Sim, o Luiz Otávio tá oscilando. Que bom que ele foi titular contra o Bahia. Mas ele entrou e saiu. O Alisson, de acordo com o apito final ontem, só porque ele foi expulso contra o Bahia, ele não serve mais. O programa decretou ontem, na sua grande maioria, que o Alisson não pode jogar no Inter. Então é isso. Eu entendo que os jogadores eles talvez possam jogar um pouco mais, mas o Luiz Otávio, se não me engano, ele é o volante que mais atuou com o Ramon Dias até o momento. Mais até que o Thiago Maia, se duvidar. O Vitor Gabriel já foi titular algumas vezes nesse segundo semestre, revezando com o Juninho, tudo bem, mas pode jogar mais, mas vem jogando. O Gustavo Prado vem entrando, o Ricardo Matias voltou a jogar recentemente. Poderia jogar mais? Poderia, mas eu vejo que o Inter também tá colocando os jovens, por mais que pudesse colocar um pouco mais. Mas... O Aguirre pode voltar contra o Ceará? Pode. Acredito que pra lista de relacionados. Porque ele reagiu. Eu trouxe essa informação no sábado, se eu não tô enganado, que a informação que eu recebi era de que ele tinha evoluído na recuperação, teria todo o período de data FIFA e por conta disso o Inter avaliava relacioná-lo para o jogo contra o Ceará para ser uma opção no banco de reservas, porque também um período longo fora, um período longo se recuperando de uma cirurgia no pé. Então, mas deve ser uma opção pro jogo do dia 20. Eu tô pensando que daqui a pouco o meio campo pode ter o Bruno Gomes, né? Que já ajudaria também. O Alan Rodrigues pode voltar a ser titular. O Alan Rodrigues, pra mim, é o Forrest Gump, né? Ele corre, isso aí. não para de correr. Eu não sei o que ele faz da vida, afinal. Não sei onde é que ele Chuta joga. muito mal, né? É, Problema só sério de corre. É o definição. maratonista do Inter. Bruno Gomes é o melhor jogador do Inter hoje, pra mim. Disparado. Eu sempre confiei no Bruno Gomes desde a primeira vez que ele veio pro Inter, cara.
E ele estava muito do bem no Vasco. Vasco, ele era uma grande promessa do Vasco e até veio pro Inter. Olha que negócio interessante Tem que um o Inter pouquinho fez. depois do Yuri Alberto. O Inter pegou 2 guris, pegou ele e o Yuri Alberto. eu Pode acho, se não me ser. engano. Aí ele não deu certo, aí foi pro Curitiba. O Né? Curitiba jogou muito bem, daí o Inter Isso, trouxe e de Se acabou machucou. voltando. Teve uma lesão lá no Coritiba, lembra? Aí deu a segunda lesão que ele tem é no Inter. Ele já teve uma lesão grave do Coritiba. Eu teria demitido o Ramon Dias e o filho dele depois do jogo contra o Vitória. Então a enquete aí, eu acho que ela já está um pouco atrasada aí, porque ele já deveria ter caído. Então só é se o Inter conseguiria um técnico daí pro jogo contra o Tu arruma, Bahia. cara. Eu iria no Cuca para 6 jogos. Ah, mas o Cuca tem o problema da Suíça. A pessoa... Lembra, dois Pretzel, gaúchos. quando ele veio pro Grêmio em 2004 como técnico? Foi Sim, assim eu tava também, lá. né? Faltavam pouquíssimos jogos. Sim, sim. Não, na realidade não tanto, viu, Ah, Benfica? é verdade, não foi ele tava que no caiu, início, né? Isso, tava no início do segundo turno, eu nunca É mais me isso. esqueço. Tava eu pela Bandeirantes, Sérgio Boas pela Gaúcha. É. O Cuca foi apresentado num sábado pela manhã. Teve E Grenal, domingo... não foi? O grão do carrinho de domingo tinha- pipoca. O grão do carrinho de pipoca. Teve Não, uma, isso teve é uma mais tarde. intertemporada Tem o Cuca lá treinador. em Gramado. O treinador daquele Tá, mas time. vamos ver. E aí, Pretzel? Aí tinha Grêmio e Paysandu domingo. O Cuca foi apresentado sábado. O Cuca treinou o time sábado pela manhã e deu entrevista depois do treino. Só que antes da entrevista, ele passou por mim pelo Boas e perguntou: e aí, o que vocês acham? E eu falei pra ele: eu acho que tu enlouqueceu. Dele, como assim? Esse time do Grêmio é horroroso. Eu falei pra ele, o Boas também. Só perguntar pro Boas. E aí ele já coçou a cabeça e tal, foi pra coletiva e ficou 6 jogos. Eu me lembro que teve um Grenal que ele Teve o foi no Grenal. O Beira-Rio. carrinho de que ele- pipoca, Sim. 3-1 pro Inter. Isso, que aí ele deu um indício que ia largar logo que Foi ele que lançou chegou. o Anderson, né? Sim, o Anderson Isso, dois ele celulares trabalhou é em 2 Grenais. Esse de 3-1 no Brasileiro e um ele perdeu 2 da Copa Sul-Americana. Que o Inter ganha por 2-0 no Beira-Rio e na volta o Grêmio ganha por 2-1. Lembra um Grenal que ele botou as famílias, um vídeo do pessoal chorando, aí o Cláudio Pitbull entrou chorando e E tal. ele não tinha janela para contratar, lembram? Exatamente. Só havia jogadores da Série Não, B. e eu tava em BH, Benfica, quando ele pediu demissão. Cruzeiro e Grêmio, foi 2-0, um gol do Fred, outro do Adriano Gabiru. Com 10 minutos de jogo tava 2-0. Aí depois do jogo ele chegou bem assim pra mim: eu vou embora. Daí eu falei: como assim, Cuca? Não, vou embora. Eu tô fora. Não, mas já avisou a diretoria? Não, eu tô fora. E aí eu entrevistei, nós fizemos entrevista dele, com ele pós-jogo, e eu gravei. O Daniel deve lembrar, sabe? Eu gravei os boletins que eu tava no mesmo voo que o Grêmio. Cuca tá fora, e todo mundo me desmentindo, não sei o quê. Aí ele chegou no final da tarde e entregou o cargo. Antes do Grenal, o Grêmio foi a Bento. E eu tava Isso. cobrindo pela 0 hora. Eu e o falecido Mauro Vieira, fotógrafo da 0. Mauro Vieira, grande Grande cara. figura. E não tinha o Cuca não tinha o que fazer. Aquele vestiário do Grêmio já estava incontrolável. A cada sessão de treino, entre o intervalo, o treino da manhã e da tarde, os jogadores iam às vinícolas, voltavam com malas de vinho para dentro da concentração. Isso eu vi, ninguém me contou. Teve uma noite que o Emerson, lembra o Emerson, volante? Até depois parou de jogar, acho que teve problema de coração, se não me engano, né? Ah, sim. Gente boa demais. cara. Ele tá embaixo na concentração do Grêmio, do hotel do Grêmio, e daqui a pouco, não sei porquê, ele acaba batendo boca com dois adolescentes, torcedores do Grêmio. Dá uma confusão, uma gritaria, todo mundo desce, o Cuca desce pra segurar a onda. Nesse meio tempo, o Arilson pega, se enfia dentro de um táxi e vai embora da concentração. O Arilson? O Arilson. Pô, A coisa tava assim, tava largada. Então não tinha o que fazer, o coitado do Cuca. Aquele ano foi... E aí o Grêmio toma 3-1 no Olímpico do Inter com um carrinho de pipoca. Lembra que joga um carrinho de pipoca do Isso, pipoqueiro isso. no E aí o fosso? Grêmio pega E o vários gol jogos do de Grêmio é do suspensão. Anderson. O gol do Grêmio é do Anderson. É, o Grêmio- Sim, aí é rebaixado em Erechim ou em Pelotas? Ele teve Erechim. Erechim. Vamos pro Atlético Paranaense. Isso aí. Tava 3-0 pro Atlético, o Grêmio empata 3-3 E aí e tira o título do Atlético. E aí o seu Hélio Dourado foi no alambrado. É Grêmio! E batia no Esse peito. jogo, achava que esse jogo tinha sido em Pelotas, né? Erechim, né? É, o Grêmio tava jogou em lá. Pelotas. E o presidente tomou 6 do Obino- Pelotas, tomou 6 o Palmeiras Uma- no Bento Freitas. Uma vez o Pretzel foi ouvir o ex-presidente do Grêmio, Hélio Dourado. Isso. E aí, presidente e tal. Este juiz está cagado! Maravilhoso. O tirando do Grêmio foi o O pacote respeito- completo do rebaixamento. A volta do presidente Dourado em 2004, mas o respeito que ele tinha por nós mais jovens, cara. Vá. Assim, ó, muito Não, diferente grande da figura, geração grande atual. Conversava sobre futebol. Aí ele perdeu o Grenal por 3-1. A primeira coisa que ele disse, eu me lembro que a gente foi entrevistado, eu queria cumprimentar o Inter pela vitória. A gente não jogou nada, o Internacional mereceu a vitória. Isso era outro tipo Dirigente de outra visão. linha, né? É, Outro nível, né? de outra época. Outro de outra nível, época. né? Não. E voltou numa condição assim, daquelas de gremista Terrível. mesmo, porque ninguém queria pegar o cara de Pra tentar vice-futebol. ajudar, né? Tentar Aí o ajudar. Flávio Obino, cara, o senhor aceita? Não, aceito. Pelo Grêmio eu aceito.
Mas a barca estava afundando já, né? Não, E tava um dia afundado já. desse, e aí o presidente Obino, acho que antes do jogo antes do Grêmio e Santos, eu acho, alguma coisa assim, estreia do Nestor Simeonato, foi 2-0 pro Grêmio. O Santos era favorito. Sim, Só que antes do sábado à jogo- tarde. Um sábado à tarde. Isso. Sábado à tarde. E aí o Grêmio ganhou e foi pra Gramado. Eu fui junto. Isso, estreia do Simeonato, o Grêmio jogou bem, o Santos não jogou nada. O Santos com o time Ô, campeão Pretzel, brasileiro. esse é o famoso jogo do Balói, que o Saúl Berchevski Isso. comparou com o Ayrton Ferreira da Isso. Silva. Eu vi o Balói hoje, pra mim, lembrou o Ayrton Ferreira da Silva. Isso. Aí eu entrevistei o presidente Obino antes do jogo, porque era uma crise, né? O Grêmio tava no terceiro treinador já. E aí eu dei uma pressionada assim, ele olhou pra mim, eu não vou te responder porque tu é colorado. E saiu. Que época, velho. Que época. verdade. Te lembra disso, Me Daniel? lembro disso aí. E nesse mesmo ano o Grêmio tem o técnico Plain, lembra o Plain? Sim, era o Plain, Nestor Simeonato. Plain aí antes, e o Dario Não, Pereira. o Play é em 2004. Não, 2004. O Play em 2004. O Simeonato é em 2003. O E aí Simeonato é O 2003. Plain, antes de pedir demissão, ser demitido, não me lembro. O Gabriel Camargo, nosso colega da Zero Hora, ex-colega da Sim. Zero Hora, hoje um brilhante advogado, entrevista o Plain no Marinha do Brasil. E o Plain fala assim pra ele: eu quero voltar a ser feliz. Antes de ir embora do Grêmio, cara. Mas tu vê que quando tá encaminhado, velho, não tem o que fazer. E nesse cenário, eu verdade. acredito que a ideia é a gente encontre nomes competentes, experientes, que poderiam ajudar o Inter a sair dessa situação, mas seriam negociações difíceis, porque é um momento onde o Inter teria mais uma saída do treinador e preenchendo mais um pré-requisito da cartilha do rebaixamento, então a pressão aumenta, onde o técnico precisaria chegar e com 6 jogos salvar o Inter. Então não são todos que aceitam. Então, por conta disso e com esse aspecto torne o mercado mais escasso, o melhor caminho é o Ramon Dias. Olha, no Bragantino a solução foi Wagner Mancini, que aceitou. E ganhou do Corinthians, né, agora, né? Sim. Do Corinthians, ganhou do Corinthians. E também... Corinthians, né? Os Corinthians e São E Paulo. do São Paulo. São Paulo, é. Mas imagina Por isso se que o eu- Inter por isso que eu anuncia falei Wagner no Não, Mancini. não tem como. Não, por isso que eu falei no Cuca. Mas eu Pra acho que seria 6 pior jogos. ainda. Bragantino mais uma vitória, Escapa. chega aos 45. Acho que Já era. eu teria uma repercussão pior do que o Wagner Mancini. O Cuca uma vez não veio pro Internacional, o Pretzel vai se lembrar disso, Benfica, o Bes, porque já faz um bom tempo. O Internacional lançou o nome do Cuca para ver a reação nas redes sociais. Exatamente. E aí trouxe Dorival. E as redes aí, sociais e rejeitaram aí o Cuca. foi bem, exatamente, foi bem Sim, me lembro bem. uma rejeição absurda Acho e até- aí não veio o acho Cuca. até mais, acho que já, o Carvalho tinha conversado com o Cuca já. Com o Cuca. E aí foi Tinha rejeição eu muito acho que grande teve nas redes sociais. umas, eu não me lembro se o Cuca estava, teve uma época que ocorreram algumas entrevistas, te lembra? Eu não me lembro agora quem era Ele o sempre treinador. foi muito ligado ao Grêmio em relação ao Inter. Isso pegou, isso aí pega. Tem muito colorado que não quer o Cuca no Não, e Inter porque ele é ligado ao Grêmio. Daqui a pouco eu tô misturando, não teve uma coisa assim a respeito do Só que Dario ele treinou Pereira? o Galo e o Cruzeiro, né, Daniel? E ele é considerado o maior jogador da história, do maior treinador da história do Galo. Sim, eu não me mas- lembro agora assim, ó, porque eu me lembro que teve um treinador que foi fazer uma entrevista. Talvez tenha sido ele, eu realmente não lembro. Eu não Isso me foi lembro se era o 2012. Dario Pereira, cara. Daqui a pouco eu tô misturando tudo Acho aí. que o Dario não seria porque o Dario já tinha fracassado no Grêmio, né? Acho que não teria sido ele. Teve um treinador que Aí não aí veio o Cuca, achou veio que o Dorival. seria o treinador e não foi. Aí surgiu, veio o teve uma Dorival. época também que surgiu o nome do Cuca, não veio o Cuca, Mas só com pela relação rejeição. A Cuca, eu acho que agora, depois do episódio, o Ramon Dias, ele não viria mesmo. Não viria. Porque Devido à aí vai vida na- pregressa. vai na mesma Não linha. por causa, É. nada por causa do Grêmio, mas vida Eu pregressa falei de inverno. antes, né? Eu falei depois do jogo contra o Vitória. Então o Ramon deu essa entrevista sábado, né? Então, se tivesse anunciado antes. Não, vocês podem ter certeza, se o Inter perde pro Ceará, um dos nomes cogitados será o Lisca. Eu não tenho a sei menor se, dúvida. eu não sei se caiu. É que eu volto na... Com Eu não sei derrota como pro Ceará, reagir, não cara. sei se Eu caiu. volto Aqui foi trouxe o 1x0 Calvin. só pro Inter, ainda com o Roger, né, irmão? O Inter ganhou de 1x0 do Ceará num jogo sofrido. Mas eu Foi volto um no que parto trouxe pra o ganhar do Calvin. Ceará, cara. O Inter sabe, o Inter já percebe que tem um desempenho muito pior do que o normal fora de casa. Então vai jogar contra o Ceará, isso é um sentimento e até uma convicção, considerando o empate um bom resultado. Então Empate é se guete, perder, empate é então guete. se perder, não é nada, É de nada pontinho em fora do pontinho. esperado. Né? Pontinho em pontinho. Só A lembrar grande vocês- surpresa é perder pro Santos. Ó, se eu achar que o Inter, com a atuação do primeiro tempo contra o Bahia, não pode ganhar do Ceará e Fortaleza, É. eu entrego. Aí Então. tem que Entrego- cair, né? Entrego os pontos. Só Nem lembrar- vou. Só lembrar Nem que vou. 90 minutos, não são 45. Não, tudo só, bem, né? tudo bem, mas vem cá. Se eu entender
pela história do Inter, por tudo que o Inter representa, que o Inter não pode ganhar do Ceará e Fortaleza, aí todo mundo tem que largar. A história nesse momento não adianta nada, Prédio. Não, cara, eu tô te falando em mobilização. Mas até O presidente, não mobilizam ninguém. o não presidente que é ninguém. defendido, o presidente que é defendido por grande parte da equipe da Rádio Bandeirantes, por grande parte, certo? Que é um dos piores presidentes da história, para mim o pior da história no futebol, pior presidente da história no futebol. Ele tem que se cercar de gente, certo? Que tem um pensamento para frente também. O que aconteceu ontem no Conselho, nenhuma surpresa. O Inter está retalhado politicamente há 15 anos, todo mundo com ódio, cada um só pensa em si, ninguém pensa no clube. Alguma mobilização precisa acontecer para o jogo contra o Ceará. Se eu achar que não dá para ganhar do Ceará em Fortaleza, aí tem que largar. Mas essa mobilização ela tem que vir de fora, porque de dentro tudo que foi feito até agora não adiantou. Cara. Só pra não perder o gancho. Só uma pergunta, quem defende o presidente Alessandro Barcelos aqui sei. na Bandeirantes? Não sei. Hoje, Ué, cara, o Ribeiro Neto defende, o Silvio Benfica praticamente não critica ele, porque ontem até lembrou, é meu amigo também, o presidente foi no Donos Rádio com todo o respeito, eu acho que só tu e o Daniel fizeram perguntas, e é uma autocrítica, acho que tem que ser feita, ele ficou quase uma hora aí, a gestão praticamente não foi comentada. Então, é a minha opinião, o Luiz Henrique Benfica. Não tem, não. Sem estresse, sem nada. Eu tenho opinião e é um debate apenas. Eu só acho que é o pior presidente da história do Internacional e grande parte da nossa equipe leva ele livre. O Silvio tem, o Silvio tem capacidade para ele próprio fazer a defesa. Eu faço críticas, mas eu não acho não pior. Vi o Silvio defendendo, cara. Eu também não. E aquele era um outro momento em que a coisa não estava tão grave quanto agora. Eu não acho uma boa gestão, mas eu também não considero a pior. Eu acho que o Inter teve gestões que repetiram o que foi feito pelo presidente Alessandro. Isso aí faz muito tempo. O momento era totalmente outro. O momento era outro. Nem estava aqui ainda. isso era foi durante a parada do Super Mundial, se eu não tô enganado. Foi no Mundial. Acho que foi. Foi bem antes, né? Pode A bola estava rolando. Bem antes. A bola estava rolando. Mas o meu ponto é esse, justamente isso. Por isso que eu não duvido da demissão do Ramon bater na madeira, se perder pro Ceará. Porque o Inter teve um mês, Calvin, inteiro para demitir o Roger, que o trabalho já era ruim, e não fez nada. Esperou voltar tudo para ir voltar o trabalho ruim, voltar em derrotas para demitir. E assim, do que o Inter fez contra o Bahia, se a gente for pegar antes lá, contra o Atlético Mineiro, que foi um jogo também no Beira-Rio, o Everson, o goleiro do Galo, foi eleito o melhor em campo daquela partida. Sim. Ou seja, parecia que, o Inter pelo menos agora deu uma melhorada. Jogo seguinte contra o Vitória, não apareceu essa... Nada, né? Então, fora de casa, o Inter... É um gatinho, assim, é um gatinho fora de casa. E aí a minha dúvida realmente, porque assim, o Inter é um time que tá com muitas dificuldades. Toma 2-0 do Ceará, por exemplo. Fica o Ramon Dias, a crença é no trabalho. Eu acho que se tomar 1-0, acho que cai. Acho que perdendo ele já cai, e aí o tempo é menor para trazer outro ainda. Por isso. Nesse ponto por isso que eu teria demitido depois da derrota pro Vitória. Se não tem calma para esse é o pensar no ponto. nome agora, que tem Esse é o 10 ponto. dias, imagina tendo 3 dias. Exatamente. E como tu disse, Calvin, a gente tem uma lógica nos jogos do Inter. Que o Inter joga bem dentro de casa e joga muito mal fora de casa. O Inter pode acreditar que vai vencer o Ceará, até porque tem um tempo de parada. Mas considerando a lógica recente com esse grupo de jogadores e com essa comissão técnica, existe uma queda de rendimento brusca jogando fora de casa. Então, por conta disso, um empate é visto como um bom resultado. Se o empate é visto por um bom resultado, a derrota não será surpreendente. E se a derrota não é surpreendente, eu não vejo por onde demitir o Ramon Dias, considerando a situação de pressão. Eu já fico imaginando... Primeiro jogo pós-parada. Eu já fico imaginando o Pedro Henrique... Deixa passando eu a fazer tarde o e a cenário noite mesmo. inteira pelo Bernabé e o Pedro Raul só esperando a bola aérea na área. Deixa eu fazer o cenário pro José Olavo Bismol, que é o seguinte, ó. Por exemplo, nosso o Inter ouvinte, entra em campo no dia 20 de novembro, uma quinta-feira, 9h30. É o último time a jogar. Então, se o Santos empatar com o Palmeiras e empatar com o Mirassol, o Santos vai a 35 pontos e não soma vitórias. E o Vitória perde pro Palmeiras na quarta-feira, no Allianz. O Inter, com empate diante do Ceará, segue vivo. 3 pontos na frente e com uma rodada a menos. Certo? E aí vai jogar com o Santos, vai jogar a decisão contra o Santos. Viu, Bismol? Até eu fiz uma agenda mais positiva do que tu. Vou comprar uma camisa do Palmeiras pra mim. Só pegando, por exemplo, aí mirando... Vai ter que Não, gastar, é verdade. vai ter que Falando gastar uma do grana Inter aí. fora, mas o Comprar na... Ceará, por exemplo, recentemente em casa, o Ceará venceu o Fluminense por 2-0. Fluminense que é um time hoje bem melhor do que o Inter, né? Lá em- O Fluminense segurou o Cruzeiro, empatou 0-0 no Mineirão, no O Castelão. Ceará ganhou do Cruzeiro lá em BH, né? O Ceará fez Sim. 2-0 Faz tempo, no né? Fluminense. Sim,
E agora do Corinthians... Eu fiz o cenário positivo, mas tem o negativo. Né? Tu fez Aí Corinthians e também- Ceará, Pretzel? Corinthians e Ceará, não. Eu fiz o Mirassol e o Palmeiras. Agora tem o cenário negativo mesmo. O Inter perde pro Ceará, o Santos ganha do Palmeiras e do Mirassol e o Vitória ganha do Palmeiras. Mas esse é o meu Acabou ponto, tudo. Pretzel. Eu risco a hora que Santos e Vitória ganharem, bate o desespero, Eu também cara. acho. Bate o pavor. Eu tô concordando contigo. O Inter só depende dele. E eu não sei se esse isso é é o bom. problema. Aí é que tá. Eu não sei se isso é bom, mas tu olhar pra realidade do mundo do futebol, o Inter não depende de ninguém pra permanecer na primeira Acho que divisão. isso é só na matemática, né? Na prática, o Inter depende muito dos adversários não pontuarem. Não, pra mim Porque o Inter já também não vai caiu. conseguir Eu fui o pontuar. primeiro a dizer isso, Calvin Garcia. Só que tu sempre disse assim, ó, ninguém soma ponto lá embaixo. Tu sempre foi tranquilizando o debate, Sim. viu? Sempre olhando pra baixo. Não, ninguém soma ponto. O Juventude tá vivo, cara. E tu vê, Pretzel, A tese que... acabou porque o Juventude tá vivo. Não, tu vê que a gente tá debatendo isso, acho que já faz um mês, e o Inter não pontuou praticamente nos últimos 5 jogos. Empatou só 2 vezes e ainda não está na zona do rebaixamento, pra te ver como é difícil alguém sair da zona do O rebaixamento. áudio que tu trouxe, os jogos fora de casa do Inter O Inter não pontua assustador. praticamente. Assustador. O Inter dos últimos 5 jogos fez 2 pontos. o E Inter- ainda assim ele não entrou na zona do rebaixamento. O Internacional tem 16 2 jogos pontos fora. em 15. 16 jogos fora, 2 vitórias, 5 empates e 9 Dos derrotas. 5 que faltam, são 3 fora e 2 em casa, Mais é isso, né? curioso, as 2 vitórias fora de casa são contra 2 adversários que o Inter vai enfrentar ainda, no Beira-Rio, por óbvio, que é o Santos e o Bragantino. Tá, no caso do Santos, o Internacional tem que aproveitar e ganhar de novo, porque no ano que ele caiu, eu fiz um levantamento do campeonato. O Inter fez uma pontuação muito baixa no confronto entre os times da ponta de sim, baixo. sim, o O Vitória perdeu em Internacional casa. tinha conquistado bons resultados, Santa boa Cruz. pontuação contra os 4, 5 primeiros do Campeonato Brasileiro, E se entregou algum... mas se entregou para a turma de baixo. grande E contra os aí, grandes, pequeno contra os é pequenos. isso aí. E aí ele se complicou. Se acomodou de novo, né? Meio-dia mais 40 minutos. Daqui a pouco eu vou falar sobre algo a respeito do Internacional que o Pretzel vai enlouquecer. Porque vamos dar bola do Grêmio. Fala do Enlouquecer. Grêmio. Tô Eu queria preocupado que o com Leandro vocês, Bess- que eu já tô no meu 2º café e eu olho, vocês não Tô têm no quarto nada já, pra tomei o tomar. terceiro. Um abraço Leandro pra Bess vocês. Depois falasse também. Eu vou pedir um café pro Edinho, que o Edinho não. Quando é pro Edinho aparecer. Pô, ali, levanta e pega, irmão. Não, precisamos disso. Nós temos quem traga pra gente, cara. Aqui é outro nível, Aqui rapaz. é outro nível. Daqui a pouco eu quero que o Bess fale também sobre a tal reunião do Inter ontem Também, à noite. também, porque a coisa pegou porque eu fogo. vi um corte na internet, eu acho que até ameaça física ao presidente Mas sempre Marcelo. tem, mas sempre tem. O presidente. Marcelo Medeiros? É, não, eu tô sempre muito tem. velho pra esse tipo de coisa. ele Sempre falou. Olha tem, o que virou o sempre Inter. tem. Explica isso aí depois sempre pra essa gente. Há 15 chinelagem. anos. Sempre Há essa 15 anos chinelagem. tá essa chinelagem. Há 15 É, anos tá verdade, essa chinelagem. é verdade. 15. O programa SUS Gaúcho vai reforçar o cuidado com a saúde mental da população. Até o fim do ano que vem, o governo do estado vai investir 18 milhões de reais para ampliar o